Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná, para acompanhar como é que foi o balanço final da segunda safra de milho desse ano de 2021 e como é que estão as atividades de plantio para a safra verão 21-22. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender todo esse cenário, é o Edmar Gervásio, ele que é analista de milho do Deral, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Edmar, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme, bom dia a todos. Edmar, vamos começar então falando sobre a segunda safra desse ano. A gente acompanhou, todo o desenvolvimento dessa safra no estado, todas as dificuldades de atraso no plantio, falta de chuvas, geadas. No final, que balanço a gente pode fazer dessa safra? Como é que ficaram os resultados finais aí no Paraná? Num primeiro momento, é uma safra para ser esquecida na história do Paraná do ponto de vista aí de produção, né? Então, a gente teve uma perda quase de 10 milhões de toneladas aí no campo e, em termos financeiros, aí superando 12 bilhões de reais. A produção que ficou nesse momento aí fica em torno de 5 milhões e meio a 5 milhões e 600 mil toneladas, né? Enquanto que a produção inicial girava em torno de 15 milhões de toneladas. Então, a perda é significativa e, de fato, a gente está colhendo agora os impactos disso, tanto aí nós como consumidor, como as cadeias, aí, principalmente de proteína animal, aí, que sofrem com a escassez do cereal, justamente pela menor produção que aconteceu aí, né? E principalmente uma produtividade, os números finais mostram uma produtividade muito baixa, né? Então, produtividades da década de 80, se a gente comparar, né? Um pouco superior aí a 2.500 quilos por hectare. Então, isso realmente é um cenário bem diferente do que normalmente a gente está acostumado a ver na safra de milho no estado do Paraná. E aí, Edmar, além de toda essa dificuldade climática, também teve um componente de pragas, a cigarrinha atuando também no estado nessa safra, né? Foi a tempestade perfeita, né? Você teve, primeiro, a questão de seca, atrasou o plantio, né? Tanto da soja, que daí refletiu no milho, e daí o desenvolvimento do milho sofreu com a seca, você teve geada e você teve pragas, né? Então, no caso, a cigarrinha aí gerando enfesamento, que também impactou, né? Então, três grandes problemas aconteceram na safra, que culminou nessa perda aí expressiva, aí, nominalmente a maior da história no estado do Paraná. E além de uma perda de quantidade, também houve uma perda de qualidade, né, Edmar? Muito desses grãos que foram colhidos, a qualidade foi prejudicada por esses fatores que a gente comentou. Exatamente. Então, além de toda a produção menor no campo, a qualidade do cereal que estava saindo do campo, né? Obviamente agora nós já temos 100% colhido aí da área, ele apresentou não uma qualidade padrão, né? Você teve condições aí de um produto de uma qualidade um pouco inferior ao que preconiza o padrão industrial aí. Então, isso também impactou em termos aí de qualidade e necessariamente um rendimento melhor aí para o produtor de milho no estado. Olhando para a comercialização dessa safra, né? A gente acompanhou também os preços bastante positivos ao longo de todo o ciclo, mas eles foram suficientes para compensar essas perdas ou as perdas foram maiores do que esse aumento de preço e aí acabou deficitando para o produtor? Aí, num cenário mais amplo, os preços, de certa forma, compensaram, mas aí é muito difícil a gente dizer que o produtor ficou no 0 a 0, né? Então, apesar dos preços altos, é mais provável aí que teve muitos produtores que tiveram um prejuízo na safra, tanto de produção, mas um prejuízo financeiro aí que não fechou a conta entre a relação entre custo versus aí, o preço vendido do cereal, justamente porque a quebra foi muito significativa. Então, mais de 60% aí da lavoura, né, de um produtor especificamente, ela acabou sendo perdida. Então, isso é muito significativo. Compensou em grande parte pelos preços acima de R$ 80 a saca, chegando em alguns momentos aí do ano a bater R$ 100, mas ainda assim não foi, de certa forma, suficiente aí para chegar no 0 a 0.
Agora, Edmar, com o plantio da safra verão avançando, como é que estão essas atividades por aí? As condições para o produtor paranaense plantar essa nova safra são melhores nesse momento, né? Nesse momento o cenário é ótimo para o milho primeira safra aí 21-22. Então o plantio já avançou de forma significativa até a semana passada. Então nessa semana deve avançar bastante também, né? A gente está tendo chuvas hoje, por exemplo, já na região oeste do estado, região norte, aí, que deve nos próximos dias propiciar aí a finalização desse plantio da primeira safra de milho, né? Nesse momento, a safra caminha de forma ótima, né? Mais de 98% das lavouras em condições boas, ou seja, não tem nenhum risco aí de um problema tanto climático, né? Que obviamente a primavera a gente tem chuvas mais regulares, então isso deve nesse momento aí gerar uma safra boa, né? Então, claro, existe ainda um caminho grande a percorrer, mas nesse momento a safra é otimista, né? Então a previsão é uma produção superior a 4 milhões de toneladas, com produtividades médias aí no estado acima de 10 mil quilos. Então isso é relevante e é significativo principalmente para recompor parte das perdas que a gente teve aí na segunda safra 19-20. E a gente teve ou deve ter um aumento de área nessa primeira safra em comparação com o ano passado, Edmar? Sim, a gente já tem um indicativo de um aumento de área aí hoje em torno de 13% de aumento, pode nos números finais até ser um pouco maior ainda, né? Então a gente está com uma área estimada em torno de 420 mil hectares aí no estado, que de certa forma um aumento razoável se a gente comparar que a competição com a soja, ela de certa forma não muito saudável para o milho, né? Porque a soja ela tem uma rentabilidade, tem uma liquidez muito maior no ponto de vista comercial do que o milho. Então esse crescimento em grande parte é sobre a soja e isso de certa forma benéfico para o milho, que a gente tem uma recomposição dos estoques aí, principalmente localizados no estado. E aí, Edmar, essas boas condições de plantio do milho também se refletem para a soja aí no estado, né? A janela deve ficar mais positiva para a segunda safra. A gente pode ter uma retomada de ânimo, aumento de área, o produtor investindo nessa segunda safra até para recuperar o que ficou lá para trás? Essa é a expectativa, né? Principalmente porque a indústria ela está necessitando do cereal. Então, provavelmente há, né, incentivos da indústria para a produção do milho aí na segunda safra já. Então, apesar de estar um pouco cedo ainda, mas já dá para a gente visualizar aí que possivelmente a gente deve manter a área, né, 1,5 milhão de hectares aí, e até um pequeno crescimento justamente aí, principalmente sobre o trigo aí, que tem preços concorrentes, né? Mas em compensação o milho produz-se mais na mesma área. Então devemos ter sim uma recomposição dessa área, justamente também por causa dos preços aí acima de R$ 80 a saca, né? Então o resultado financeiro para o produtor com certeza será melhor, obviamente, se a gente tiver uma safra razoavelmente dentro da normalidade. Edmar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário tanto da safra que já passou, da que está acontecendo nesse momento, essas perspectivas futuras também. Se você quiser deixar algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Obrigado, Guilherme. Acho que é importante aí que o cenário nos próximos meses deve ser um cenário um pouco mais difícil, né? Tanto no sentido de produção, né? Que isso impacta o dia a dia nosso, né? De consumidor. Então, vai demorar um pouco para a gente se acertar nesse plumo aí, né? Mas a expectativa de certa forma, tem que ser otimista, que a gente deve estabilizar e normalizar esses estoques aí nos próximos 8 meses, não só no estado, mas na produção brasileira como um todo aí do cereal. Edmar, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente sempre acompanhar como é que estão as lavouras do milho aí no estado do Paraná. Muito obrigado. Valeu. O Edmar Gervásio, ele que é analista de milho do Deral, conversou com a gente para fazer um balanço sobre a segunda safra de milho desse ano lá no estado e também trazer as perspectivas para essa safra de verão que está sendo plantada nesse momento. Primeiro sobre a segunda safra que terminou em 2021 lá no Paraná, Edmar confirmando grandes perdas e um cenário perfeito para prejuízos nas lavouras, atraso no plantio, falta de chuvas, geadas e presença de pragas como a cigarrinha e o enfezamento.
prejudicaram bastante a produção de milho paranaense nesse ano de 2021. As expectativas iniciais do DERAL eram de cerca de 15 milhões de toneladas produzidas, os rendimentos finais ficando em torno de 5,5 milhões, então praticamente 10 milhões de toneladas de perdas é o resultado final da segunda safra desse ano. Uma segunda safra que, nas palavras do Edmar, deveria ser esquecida no estado em termos de produção, produções muito ruins, produtividades na casa dos 2.000 quilos por hectare, patamares que a gente acompanhava nos anos 80, conforme o Edmar destacou aqui pra gente. Isso também impactou, claro, na comercialização, a qualidade desses grãos também foi bastante prejudicada, e aí mesmo com um grande aumento nos preços do milho para venda, não foi suficiente para equilibrar as contas do produtor, muita gente acabou fechando essa segunda safra no vermelho. Já as condições para a safra de verão 21-22 são bastante positivas, o plantio está avançando com força lá no estado, as condições climáticas são favoráveis, 98% das lavouras estão em boas condições nesse momento, e a expectativa é justamente ajudar a retomar bons índices de produtividade e de produção nessa primeira safra, que registrou aumento de área cultivada lá no estado, um aumento em cima, inclusive, de áreas de soja, com o produtor apostando na recuperação desse mercado, que inclusive deve seguir essa aposta também para a segunda safra do ano que vem. Essas boas condições de plantio do milho se refletem na soja, devem garantir uma boa janela de plantio para a safrinha de 2022, então a expectativa também é de alto investimento, talvez até aumento de área cultivada em cima do trigo na safrinha 2022, com o produtor e a indústria principalmente demandando isso, essa retomada da produção de milho, não só lá no Paraná, mas em outras regiões do Brasil também. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.